Olá meus amigos, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo aqui no canal Central Grenal, sou o repórter Matheus Fernando, mais um conteúdo de Inter aqui para vocês. Hoje, dia 18 de abril de 2023, o Colorado aí joga a segunda rodada da Copa Libertadores da América. O Colorado que vem de empate já na primeira rodada contra o Independiente Medellín lá na Colômbia. O Inter que foi surpreendido, saiu perdendo a partida e depois empatou com o gol do Alan Patrick. Agora, na segunda rodada, o Colorado tem algumas voltas e também tem, claro, o jogador que vai desfocar o Colorado no departamento médico. E também o Conselho Deliberativo do Internacional se reuniu ontem à noite para debater questões de contas fiscais do Internacional e também debater uma dívida que o Colorado tem com um jogador que se aposentou no Internacional. Tu sabe de quem eu estou falando? Se tu não sabe, vou te contar aqui agora no canal Central Grenal. Como eu falei, o Internacional joga a segunda rodada da Copa Libertadores da América no estádio Beira-Rio hoje, a partir das 7 horas da noite, e a lista de relacionados jogadores já colocou ela lá no nosso Instagram, no Instagram Central Grenal. Mas eu vou colocar aqui na tela para vocês a lista de jogadores relacionados que não tem aí grandes modificações. Tem aí o Mário Fernandes voltando de lesão, lesão no posterior da coxa direita. Ele tinha se lesionado ainda no jogo do Gauchão, foi contra o Esportivo, acho que foi no estádio Beira-Rio, que ele se lesionou naquela vitória do Internacional por 4-0. Até com o primeiro gol do Luiz Adriano, com a sua volta, investir a camisa colorada. E como eu já estou falando no Luiz Adriano e também no Mário Fernandes, são dois jogadores que voltam a estar à disposição do Internacional para partidas oficiais. Luiz Adriano, assim como Gabriel Mercado, tinha ficado de fora da estreia do Campeonato Brasileiro por desgastes físicos, além do Mário Fernandes, que estava com uma lesão na posterior da coxa direita, volta a ser relacionado, mas a tendência é que ele comece no banco de reserva. Outro jogador que volta a estar à disposição é o meio atacante Maurício. Sim, perdão, o Maurício, ele volta a estar à disposição, como depois de ter se recuperado uma lesão no quadril que o incomodou, tirou de algumas partidas. Se até tinha se especulado que ele tinha ficado de fora por causa de uma possível negociação com o Red Bull Bragantino, mas não, o staff do Internacional já confirmou que não tinha nada com o Red Bull Bragantino. Então o Maurício continua no Inter, tem contrato com o Colorado até final de 2027, ele tinha contrato até final de 2025, foi renovado até 2027, e agora o Maurício volta a estar à disposição do Colorado para essa segunda rodada de Copa Libertadores da América. E o provável Inter é o seguinte: a volta do Kehler, o técnico Mano Menezes contra o Fortaleza lá no Castelão já tinha confirmado na entrevista coletiva que Kehler e Luiz Adriano iriam voltar na condição de titular. Então vamos lá. Kehler, Igor Gomes ou Mário Fernandes, mas eu acredito que será o Igor Gomes. Kehler, Igor Gomes, Vitão, Mercado, René. Até aí, tudo certo, tudo tranquilo. Aí que vem as confusões, vem as dúvidas. Johnny, Baralles, Depena, são duas vagas para 3 jogadores. Pode jogar acompanhar aí? Não se sabe. Alan Patrick centralizado, não tem dúvida nenhuma. Wanderson, Luiz Adriano e Pedro Henrique. Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano. O alemão volta para o banco de reservas. O Rodrigo Moledo também volta, pois o mercado volta de desgaste físico. Então, é isso aí. Kehler, Igor Gomes, Vitão, Mercado, René, Johnny Baralhas, ou Campanhar, ou DP, enfim. Alan Patrick, Wanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano lá na frente. Teve renovação de contrato ontem. Sim, renovação de contrato com o zagueiro Felipe Mota, de 20 anos. Ele que é formado na base do Botafogo. Teve renovação de contrato com o Internacional. Ele que foi formado, como falei, na base do Botafogo. Ele está 3 temporadas aí como jogador de categoria de base do Internacional. E tem seu vínculo aí até dezembro de 2025 renovado com o Internacional. Ele que nos jogos de categoria de base, ele foi capitão em algumas oportunidades e também estreou no time profissional do Internacional na partida com intervenção ao Aimoré por 2-0. Ele jogou essa partida, estreou na equipe profissional. Então é isso aí, Felipe Mota, 20 anos, zagueiro, já foi integrado algumas oportunidades nos treinamentos ali do pessoal do time profissional e agora tem contrato renovado com o Colorado até 2025. Como eu falei no início do vídeo, o Internacional, com o seu Conselho Deliberativo, fez uma reunião ontem à noite lá nos auditórios do Internacional, onde acontecem aquelas reuniões dos conselheiros,
e pessoal de contas fiscais do Internacional para debater as contas do Internacional e também a aprovação das contas feitas pelo presidente de gestão, o presidente Alessandro Barcelos também pela gestão em 2022. E nessa reunião do Conselho Deliberativo foi constatado ali, confirmado e aprovado um superávit de R$1 milhão. Até deve ter 1 milhão quebrados, mas o número arredondado é R$1 milhão. Teve muitas confusões, aí as informações que a gente tem que teve algumas confusões, teve alguns debates nessa reunião do Conselho Deliberativo. A reunião até foi interrompida durante 30 minutos, voltou e foi aprovado o superávit de R$1 milhão. A gestão atual, a gestão do Alessandro Barcelos, até tem uma boa base aí no Conselho Deliberativo, até pelo apoio do Povo do Clube, que é uma dos conselhos ali do Internacional, o Povo do Clube. E também teve uma outra reunião desse Conselho Deliberativo aí, dessa reunião do Conselho Deliberativo para aprovar ou não as contas fiscais, também o superávit do Internacional. Duas outras questões: a anexação do terreno ali no Guaíba, nos documentos ali e também nos patrimônios do Internacional, de um orçamento de R$45 milhões, além de uma outra dívida que o Internacional tem, que eu vou contar aqui agora para vocês. Perdão, pessoal, estou com muita tosse, mas vamos gravar o vídeo e é isso aí. Decir Sonda, sim, o Internacional tem uma dívida com Decir Sonda. Decir Sonda é um dos conselheiros do Internacional, ajudou a ter algumas oportunidades de negociações. E uma das negociações que ele ajudou o Internacional a fazer foi na compra do D'Alessandro lá em 2008. Ele ajudou o Internacional na compra desse jogador. Se esperava numa futura venda, no retorno de pagamento em uma futura venda do D'Alessandro. Aí nessa venda viria um valor X para o Decir Sonda. Acontece que o D'Alessandro se aposentou e acabou não acontecendo essa vida nesse retorno de questão financeira para o Decir Sonda, que é além de conselheiro do Internacional, ele também ajuda o Internacional em algumas oportunidades de negociação, e como ajudou aí da negociação do D'Alessandro. E claro, esse valor será pago de forma parcelada a Decir Sonda, que é conselheiro do Internacional, e é uma dívida aí que o Internacional tem com o Decir Sonda em questão do D'Alessandro de R$16 milhões. Fechou, pessoal? E essas são as informações do Internacional no momento. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês no canal Central Grenal. Colorado estreia hoje no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, 19 horas da noite, 7 horas da noite. E claro, todo o compacto dessa partida entre Internacional e Metropolitanos, aqui comigo no canal Central Grenal. Sou o repórter Matheus Fernando. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau!